Olá, voltamos a assistir a série As Aulas Online 2, o retorno, e parece que a temporada 2 tem tudo para ser igual à temporada 1. E sem querer dar spoiler, nós vamos ao Tá Explicado de hoje. Nós iniciamos mais uma temporada da educação à distância. Passado quase um ano desde que iniciamos a primeira temporada, parece que os problemas e os desafios continuam. E antes de continuar falando sobre isso, deixa já o seu like, compartilha, envia este vídeo para os professores do teu filho. Antes de tudo, nós precisamos entender o processo da educação à distância. Quero lembrar que todos os alunos da escolaridade obrigatória nasceram dentro de um mundo tecnológico. O que para nós foi uma revolução 4.0, para eles, o que nós vivemos na década de 80 e 90 é que foi um conto de fadas, sem telemóveis, internet, Wi-Fi, redes sociais. Estudar hoje é muito mais simples, mais fácil, mais rápido, mais acessível do que era há 25 anos atrás, quando o Google nem existia, ou há 15 anos, quando o YouTube e o Facebook eram apenas bebês. Os alunos de hoje são conectados por natureza. E faço uma ressalva aqui, obviamente, para as desigualdades sociais que existem. Mas até estes, quando têm o acesso à tecnologia, esta não lhe é estranha, como é para muitos professores, educadores e até mesmo encarregados de educação. E aqui é que está um dos grandes desafios. Antes de dizer que a educação à distância não funciona, nós precisamos entender o que de fato é que não funciona e quais são os grandes desafios dessa educação. O primeiro desafio, com certeza, é a desigualdade ao acesso tecnológico. Porém, isso é facilmente resolvido com boa vontade política. Um cálculo simples de mais e menos e veremos que umas luzes a menos no Natal acenderia a esperança em muitos alunos, em muitos lares. Outro desafio passa pelos alunos de educação especial, que muitos necessitam de um acompanhamento mais de perto, presencial, dos educadores, dos professores. Outros que, em situação normal, já necessitam de sistemas alternativos e aumentativos de aprendizagem e, nesse contexto, não os têm em sua casa. Existem ainda outras dezenas de problemáticas menores, mas de certeza o mais importante para o sucesso de uma educação à distância passa pelo entendimento e pela capacitação dos professores sobre o que de fato é uma educação à distância. O ano passado, às pressas e em caráter de urgência, a aula convencional foi levada para o mundo virtual, ou seja, não tínhamos tempo para implementar uma verdadeira escola virtual. Levamos nosso método de ensino presencial do século XVIII para um ambiente virtual e denominamos isso de educação à distância. Mas o verdadeiro ensino à distância possui filosofia, metodologia, ferramentas e meios próprios, e existe formação especial para ser um professor de educação à distância, o que significa que os professores não dominam, nem precisavam dominar até então, todos esses processos. Por isso, essa dificuldade no mundo todo. Na EAD, a internet não é mais uma ferramenta, ela é um meio. E talvez isso não esteja tão claro para os professores, pois estes precisam entender o significado de algumas palavras que são assustadoras para eles, como, por exemplo, aprendizagem ativa e ensino construtivista. Ou seja, os alunos são produtores de seu próprio conhecimento e o professor apenas um facilitador do processo de aprendizagem. Ensino e aprendizagem colaborativos significa que o professor tem que sair do seu mundo, descer do seu pedestal e se conectar, valorizar e respeitar os demais intervenientes, como colega de trabalho, técnicos encarregados de educação e muita flexibilidade, não só no desenho do currículo, como também no próprio processo de aprendizagem e avaliação. Existem milhares de formas de chegar
ao mesmo resultado, não é, professores? Vamos pensar nisso. E por isso que, no que diz respeito à aprendizagem de conteúdo, eu posso dizer que sim, o ensino virtual é eficaz, já é uma realidade há décadas, abre oportunidades para quem está distante, é mais barato, é inclusivo, pode ser melhor que o presencial quando são ofertados professores capacitados para a educação à distância. No que diz respeito aos alunos, nós precisamos entender algumas competências que eles precisam desenvolver para uma aprendizagem virtual efetiva, como o caso da autonomia e da responsabilidade. Vamos deixar os nossos filhos crescerem em paz. E, desde o meu ponto de vista como coach de adolescentes, essas são as principais competências que eu sinto necessidade de trabalhar em grande parte dos processos de coaching escolar no mundo normal. Outro grande problema da escola virtual para a primeira temporada foi a quantidade de fichas digitalizadas que os professores enviaram aos alunos para ocupar o tempo do aluno. Só que tudo o que vai, volta. E os professores se sobrecarregaram de fichas que até hoje os e-mails andam a cuspir as fichas de aluno. A aprendizagem ativa é o caminho mais eficaz dentro da educação à distância. Não adianta lutar com os youtubers, nem se converter em um deles. Não se trata disso a escola virtual. E por fim, eu quero lembrar a todos que os alunos dominam o mundo virtual. Enquanto os professores e encarregados despistam-se sobre as estradas tecnológicas, o mundo virtual, para eles, é muito mais divertido, ativo que o mundo real. Eles aprendem tudo o que quiserem, sem manual, sem professores, entendem perfeitamente os outros idiomas quando querem instalar jogos, eles instalam jogos, se conectam em redes, jogam em servidor, descobrem maneiras de hackear perfis, fazem amizades, socializam, editam vídeos, publicam, alguns até ganham milhares de dinheiro com isso. Pense nisso quando eles disserem que a aula não está a dar. Está explicado? Eu fico por aqui, proteja-se, proteja os seus e uma boa temporada virtual. Até o próximo, tá explicado.